Jeremias 31. É um texto comprido, mas a mensagem é bem simples, tá bom? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as nações, de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinho nos montes de Samaria, e plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor o nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizeis, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, e em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, com súplica, e eu os levarei, e guiá-lo-eis aos ribeiros de água, e por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele, onde vir e exultar na terra de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desflorescerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor o meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que eu fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes, quando falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marco, finca pontes e preste atenção na vereda, no caminho por onde passastes. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andará errantes, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requerer um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão o Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores que pastoreiam os seus rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais, como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar, para plantar, diz o Senhor. E naqueles dias não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis, aí vem os dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haveria desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinarei jamais cada um ao seu próximo e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, que faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, também rejeitarei toda a descendência de Israel. Por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir se estenderá para diante, até o outeiro de Garebe, e se virará para a Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. E esta Jerusalém jamais será derrubada ou destruída. Amém? Até aqui. Eu sei que vocês devem ficar loucos de eu ler um texto desse tamanho, né? Por que a pastora não economiza esse texto? Lê rápido, acaba logo, né? Eu poderia, irmãos, eu poderia somente falar tudo que Deus tem para falar aqui esta noite, mas afinal de contas nós viemos aqui para isso, para ver o que é que Deus vai falar, né? Porque se não fosse para ouvir Deus, nós ficamos em casa assistindo o Fantástico, porque aí nós íamos ouvir os homens falar, né? Viemos aqui porque sabemos que Deus vai falar. O que nos alimenta durante toda a semana é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Nosso adversário está ao derredor, ouvindo tudo que Deus vai falar aqui esta noite, e ele sabe que Deus vai cumprir a sua palavra, porque é impossível a palavra de Deus não se cumprir na nossa vida. Então eu tenho certeza que ninguém veio aqui para passear, porque eu acredito que todo mundo tinha alguma coisa para fazer hoje, né? Tomar chocolate quente, chamar as visitas em casa, fazer churrasco, dormir, ficar com o cobertor no sofá. Eu acredito que todo mundo teria muitas coisas boas para fazer hoje à noite. Nós viemos porque nós sabemos que Deus fala, e a voz de Deus, ela é audível a todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Sentar numa igreja não significa que você vai viver as promessas de Deus. Você precisa crer, você precisa tomar posse, você tem que deixar que o Espírito Santo escreva com fogo no seu coração a palavra que foi liberada. O que acontece com todos os cristãos é que nós frequentamos igrejas, ouvimos pregações e vamos embora como se nada tivesse acontecido. É muito comum eu perguntar o que foi que eu preguei e as pessoas não conseguirem lembrar o que eu preguei. Graças a Deus que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, né? Porque senão nós estaríamos perdidos. Então o Espírito Santo fica nos lembrando de todas as coisas. Mas ler esse texto aqui, eu já preguei esse texto, eu já ensinei esse texto muitas vezes, já falei dessa profecia muitas vezes. Hoje eu não vou falar esse texto,
mas eu quero aproveitar esse texto como promessa de bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Nós estamos numa campanha de família. Ler uma palavra profética é muito difícil de entender, porque a palavra profética, ela é profetizada em vários tempos, né? Ela é profetizada presente, futuro, passado, ela é profetizada em várias ocasiões, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que já aconteceu. Então uma palavra profética é muito difícil você conseguir trazer na leitura o contexto e o conteúdo do que ela quer falar. Mas resumindo aqui hoje, eu quero falar daquele amor que eu estava falando no começo, que não é um amor físico, mas que é um amor que nos sustenta em relacionamentos, que nos sustenta na vida, que nos sustenta na esperança, que nos sustenta nas expectativas de futuro, porque senão seria inútil você servir a Deus. Porque promessas tem muitas por aí. Se as pessoas quiserem ler cartas, elas vão ler cartas. Se as pessoas quiserem fazer trabalhos, elas podem fazer trabalhos. Se as pessoas quiserem pedir as coisas para imagens, elas podem pedir coisas para imagens. Mas se as pessoas souberem que o único que pode sustentar a sua vida na terra é Deus, elas têm que ouvir a palavra de Deus. Talvez você pense que sua família, sua casa é só mais uma e que está aí ao léu da vida, jogada às ocasiões da vida. Não, Deus quer cuidar da família, Deus deseja proteger a sua família, Deus quer curar as famílias, porque muitos de nós estamos com as famílias doentes. Muitos de nós estamos famílias adoecidas. E quando eu falo famílias adoecidas, eu estou falando desde o relacionamento pessoal, de marido e mulher, né? De filhos que se desviam, de situações diversas que não dá para a gente ficar citando aqui, mas nós estamos com as famílias doentes. Na verdade, eu acredito, pelo que eu conheço particularmente de pessoas e da vida, eu acredito que as pessoas estão vivendo numa casa, mas as pessoas não estão vivendo realmente como uma verdadeira família, porque está faltando o verdadeiro amor, que é Deus. E Deus, Ele tem um projeto, e o projeto dEle é de abençoar. O projeto de Deus é que as famílias sejam restauradas, que os sonhos voltem a se realizar, que as pessoas conseguem reconstruir o sonho do coração de Deus. É o nosso sonho, como foi falado aqui domingo, e a vontade de Deus é ver as famílias abençoadas. E esse texto aqui, embora ele seja um texto profético para uma nação, ele seja um texto profético falado para um povo que estava num cativeiro, que estava preso ali numa outra nação, ele estava falando diretamente com famílias. Ele estava falando diretamente com pais que amam filhos, com filhos que têm problema, com famílias que estão afastadas, com famílias que têm visões distorcidas do futuro, pessoas que estavam cegas, sem conseguir acreditar no amanhã, pessoas que estavam desistindo, pessoas que estavam sem esperança, pessoas que estavam desanimadas, abatidas. E todo esse texto profético, de tantos versículos bíblicos, do início até o fim, é Deus falando do desejo que Ele tem de cuidar, de proteger as famílias. Amanhã não basta dar uma caixa de chocolate e uma bicotinha, não basta amanhã você fantasiar, né, o seu namorado, não basta amanhã você fazer toda lá um processo de comemoração do Dia dos Namorados, se depois do Dia dos Namorados vocês não serem mais namorados. Nós precisamos conhecer o projeto de Deus em primeiro lugar, para nós como família. E a primeira coisa que Deus mostra aqui, nesse contexto profético, que profecia significa, Deus falou que está no coração dele, que o seu coração precisa. E nesse momento aqui, Deus olhou e viu que as pessoas estavam assim desgostosas, que as pessoas estavam entristecidas, que as pessoas estavam abatidas, e o pior, que as pessoas estavam sem esperança. Eu acredito que hoje, quando um pai olha para um filho, ou os filhos olham para o pai, muitos filhos hoje olham para o casamento dos pais. Tem pessoas aqui que vivem 50 anos juntos, hoje resolvem separar,
Não são só os que casaram 2, 3 meses e querem separar. Nós temos pessoas hoje que estão juntas aí há décadas e de repente, do nada, o amor físico acaba, o amor humano não está sendo satisfeito, não está sendo preenchido, e ele vai embora, e as pessoas resolvem se separar. Então tem filhos hoje também, olhando, focando, até onde esses casamentos, essas famílias vão se sustentar, porque esse amor humano não é capaz de sustentar os seus relacionamentos. E a primeira palavra que Deus vem na profecia aqui, é que Ele quer que o povo entenda que o amor dele, se esgotar o amor humano, o amor dele sempre estará presente. É o que eu falei aqui no começo. O amor esfria porque as pessoas estão distantes de Deus. O amor esfria porque as pessoas colocam outras coisas no lugar de Deus. Por isso que o amor esfria. E Deus olhou para aquela nação e viu que as pessoas estavam passando por um momento. Você já se sentiu cego enxergando? Você já conseguiu pensar assim, eu estou cego mesmo que eu estou enxergando? Sabe quando você está cego? É quando você não consegue encontrar um caminho que te leve a resolver uma situação que você não consegue resolver na sua vida. Então você vive enxergando, mas cego. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que você não consegue resolver. E era como essas pessoas estavam. E o amor de Deus, que Ele é infinito, que não tem como você medir, porque Ele não tem largura, Ele não tem altura, Ele não tem comprimento. Ele vem de encontro a esses momentos, olhando para as famílias e trazendo uma palavra de esperança. Eu acredito hoje que tudo que nós precisamos para essa campanha. Eu vou falar uma coisa, eu vi uma coisa acontecer a semana passada. Depois que a campanha começou, numa vida de uma família que nós estamos orando, que aos olhos humanos era impossível de acontecer. Aos olhos humanos era impossível de acontecer. Eu sei que foi uma coisinha pequena, mas aquela coisinha pequena já foi a resposta de Deus num desejo de abençoar aquela família. Nós fizemos o nosso jantar de família aqui e nós falamos, né? Que famílias são aquelas pessoas que nós decidimos viver juntos, sendo com laços de sangue ou não, tá certo? Se você vive na mesma casa com pessoas e você convive com elas, sendo do seu sangue ou não, vocês são uma família. Por que o diabo quer destruir a família? Porque o diabo quer escravizar as pessoas. Por que o diabo está destruindo as famílias? Porque ele está colocando as pessoas em cativeiro. Por que o diabo está destruindo os casamentos? Porque ele está colocando as pessoas na cadeia, na prisão. E eu falei aqui, amor humano é piegas. Amor humano faz as pessoas ficarem aprisionadas. Mas amor, que é Deus, nos traz liberdade. Somos livres. Não precisamos carregar a carga de ninguém sobre os nossos ombros, porque nós amamos. Mas quando nós amamos com o amor de Deus, nós somos simplesmente livres para amar. Eu observo muito a questão dos movimentos, de querer levar a igreja ao contexto social, né? Como o Dia dos Namorados, então vamos fazer um jantar para o Dia dos Namorados. Irmãos, eu não acredito que um jantar para o Dia dos Namorados resolva o problema dos namorados, tá certo? Eu acredito que o que resolva, que traga solução para uma família, é o que Deus falou aqui. Eu te amo, e o meu amor foi o que te atraiu. Se o amor humano falhar, o meu estará presente. Se acabar o meu amor, se o amor entre os homens acabar, se o meu amor acabar pela minha família, é porque eu sou humana. Mas se eu tiver a presença de Deus em mim, esse amor nunca acabará. O diabo ludibria as pessoas. E Deus olhou e viu que as pessoas estavam tristes. Ele viu que as pessoas estavam abatidas. E Ele chama as pessoas a começar a pensar em reconstruir. Ele chama as pessoas para voltar a sonhar. Ele chama as pessoas para começar a olhar para aquilo que um dia já foi bom e que pode ser ainda melhor ainda do que um dia já foi.
Talvez você olhe hoje para a sua família. Eu mesmo faço muito isso na minha vida. Eu conjecturo muito, eu fico muito analisando coisas que eu já vivi, que eu já passei. Por vezes, essa semana eu falei muitas vezes isso, eu falo: meu filho, eu te dei uma educação, meu filho. Eu te dei a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor escola. Eu te dei tudo do melhor, meu filho. Às vezes eu fico assim buscando, onde é que está o melhor que eu dei para ele? Onde é que está o melhor? Por que essas coisas estão acontecendo hoje? Deus falou assim: olha, vou falar uma coisa para você. Eu estou fazendo coisas novas. Não olhe mais para trás. Só pense numa coisa: você pode reconstruir. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Você pode reconstruir. A vontade do meu coração para você é que você sonhe em reconstruir. Que você tenha no seu coração o desejo de reconstruir. Porque eu quero reconstruir. E Deus, quando estava falando com essa nação aqui, meu amado, Ele estava globalizando, Ele estava falando de geração. Não sei se você conseguiu ler aqui, eu fiz questão de ler por causa disso. Ele estava falando de mim, do meu filho, do meu neto, dos filhos do meu neto. Você não está sentado aqui hoje somente com espectador. Você está aqui para ouvir que Deus ama a sua família, que Ele ama a sua geração e que Ele não vai permitir que acabe o seu legado. Eu atendi um dia uma situação aqui, e eu fico observando, eu não tenho muito tempo para pregar não, eu fico observando como as pessoas fantasiam tanto esse amor, que a pessoa me disse assim: não, mas eu vou largar dela, aí eu vou com a outra para outra igreja, eu vou continuar servindo a Deus. Eu falei: você vai para o inferno. A senhora está falando que eu vou para o inferno? Eu falei: vai para o inferno. É isso que as pessoas têm na ideia. Eu posso simplesmente desistir, eu posso simplesmente largar, eu posso abandonar. Deus olhou do céu e falou assim: eu estou querendo dizer uma coisa para vocês. Vocês podem começar a se alegrar, porque eu não construí nenhuma família para ser infeliz. Eu chamei as famílias para serem felizes. Aí eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque está escrito aqui. Vocês podem parar de ficar tristes, vocês podem parar de achar que acabou, que destruiu, porque eu chamei vocês e formei vocês como família para serem felizes. Comece a cantar. Ele falou: chama para dentro de você a alegria de novo e comece a cantar, porque vocês podem ser felizes. Deus se importa com a nossa dor. Deus se importa com a nossa tristeza. Deus se importa com as lágrimas que caem do seu olho. Deus se importa com a dor que você sente quando você é traído, quando você é enganado, ou quando um filho está desviado. Deus sabe da tua dor. Talvez você ache que você está só frequentando igreja, irmão. Não, você está salvando a tua família. Você está trazendo para a sua geração um poder profético de uma palavra de um Deus que diz: porque eu te amo, eu não vou deixar a sua família acabar. Olhando secularmente hoje, se eu olhar para essa igreja, quantos filhos foram criados aqui, onde eles estão hoje? Muitos se perderam. Muitos. Mas e aí? Qual é o meu papel? O Senhor falou assim: olha, eu quero que vocês voltem a sonhar que existe possibilidade de reconstruir. Eu quero que vocês entendam uma coisa: não deixe que a tristeza seja maior do que a alegria de saber que vocês são uma família de Deus. Talvez você pense que todas as lágrimas que você derramou, todas as preocupações que você sentiu, foram inúteis na sua vida. Não. O Senhor falou assim: eu estou ouvindo clamor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava até em casa hoje pensando isso, né? Normalmente, as mulheres são mais sensíveis. As mulheres que se preocupam mais, né, com a vida dos filhos, se preocupam mais com o marido, se preocupam mais com a casa, com a família. Mulher, ela está sempre lutando perante Deus pelos seus motivos e as suas razões, que sempre é sua família. Homem é um pouco mais sério, parece que faz de conta que não está vendo as coisas, né? Parece que o homem dá uma deixadinha de canto, assim, né? Mulher é que se envolve mais. Então o Senhor, Ele traz uma referência aqui, e Ele fala assim: eu escutei gente chorando, eu escutei gente gemendo, eu escutei gente que estava
chamando pela minha presença. Eu escutei, eu vi lágrimas caindo. E ele não falou que foi do João nem do Antônio, ele usou um nome aqui, ele falou, era de Raquel. Ele usou a figura de uma mulher, como ele usa toda a figura de Sião, de Jerusalém, como uma mulher. Aqui, se você ler, ele está sempre falando de uma mulher, mas aqui todo o contexto é para a família, está se voltando para a família. E hoje, quando eu estava orando lá em casa, hoje Deus falou assim, olha, pode falar para a minha igreja, que eu tenho visto a lágrima deles. Às vezes você pensa que você deixa o seu joelho no chão, sabe? Apresentando aquele marido, apresentando aquele filho, apresentando uma situação da sua casa e que ficou inaudível, que Deus não viu, que as coisas continuam do mesmo jeito, que não vai acontecer. Deus falou assim, olha, uma coisa, eu ouvi. E o pior de tudo, né? Que quando o nosso contexto emocional está dessa forma, você não consegue acreditar que as coisas vão melhorar. Você não consegue pensar que existe a possibilidade de que vai melhorar. E Deus olhou e falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para essa igreja hoje. Eu vi sim, eu ouvi os choros, eu ouvi as orações, eu recebi as lágrimas, vi todos os seus clamores. Você pensou que não tem futuro, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem futuro preparado para a sua família. Pode aplaudir o Senhor Jesus, meu amado. Tem futuro preparado para a sua casa. Tem um futuro preparado para você. Tem um futuro preparado para o seu filho. Tem um futuro preparado para você, para o teu casamento. Não é para desistir dele nem dela. Não desiste, o Senhor disse. Não desiste. Aquelas mulheres diziam, nós nunca vamos poder viver. Aplaude mais, porque Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando, Ele está dizendo aqui, muita gente sentou aqui nessa cadeira hoje, depois de muitas vezes dizer para Deus, eu nunca vou conseguir ver, eu nunca vou ver realizado, e Deus disse assim, eu vi, eu estou dizendo, vai ver sim. É difícil de crer quando você perde a esperança, né? É difícil de acreditar quando você é tão machucado, tão magoado, que ouvir até você ouve. O difícil é você aplicar isso dentro do seu coração, que existe a possibilidade de você ver o futuro. Eu acredito que Deus esteja falando isso essa noite, porque muitas pessoas estão pensando assim, deixa do jeito que está, eu não vou fazer mais nada, eu não vou falar mais nada, né? Deixa assim, escolheu assim, que siga assim, né? Quis assim, faça dessa forma. Não, Deus está falando isso porque a vontade do coração de Deus é proteger a nossa família, é cuidar de nós, é ver os nossos filhos convertidos, é ver a nossa casa abençoada. E o Senhor fala, lute, ore pela conversão deles, ore para que eles voltem o coração. Mas está difícil, olha como é difícil. O Senhor falou assim, ore. Ele sugere aqui nesse texto, que eu não quero pregar o texto, mas só para você lembrar, ele olha para a nação de Israel como uma família, como a sua família, ele fala, eu sou pai para Efraim. Eu sou um pai para o meu primogênito. Efraim é o meu primogênito. Ou seja, Deus se identifica e diz, olha, eu como pai, daquele que eu amo, o mais especial para mim, eu quero o melhor para ele. Então queira você o melhor para a sua casa também. É difícil olhar e pensar que Deus te tirou de casa hoje para falar para você que Ele ama a sua família, que Ele ama você, e que quando o amor humano se esgotar, o amor dele sempre estará presente. O povo quebrou a aliança com Deus. O povo quebrou a aliança, e muitas vezes nós quebramos a aliança com Deus. Você não percebe nisso? Quando eu falo quebra de aliança, é quando você se distancia de Deus, quando você já não chama mais por Ele, quando você já não crê mais nele, quando você não acredita mais nele, quando você afasta dele. Eu vejo as pessoas virem a mim querendo servir a Deus de uma forma assim, muito ilusória, muito fantasiosa. Eu não deixo as coisas, mas eu quero as coisas de Deus. Eu não mudo aquilo, mas eu quero as coisas de Deus. O Senhor chama para que haja uma volta para Ele, um coração total para Ele. É isso que está acontecendo nesses dias. Por mais difícil que seja, lute para que a sua casa volte o seu coração para Deus. Mas é impossível, porque agora onde eles estão,
Essa semana eu falei assim para o meu filho: filho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando da minha própria experiência. Você não vai aceitar o que eu vou falar, mas eu vou te falar. E ele disse: o quê? Eu falei assim: sabe quando as suas lutas vão parar? O dia que você voltar para Deus. O dia que você abandonar todos esses maus caminhos que você escolheu, e que você subir naquele púlpito para me ajudar, e que você tomar de volta de volta não, porque Deus não tirou, mas que você assumir os dons que Deus te deu, você vai poder ser considerado como uma pessoa, novamente, como você já me disse um dia, abençoada. Passou alguns minutos, ele disse: eu aceito. E ele escreveu de novo: eu aceito. E ele escreveu outra vez: mãe, eu aceito. E depois ele escreveu outra vez: eu aceito. Aplaude Jesus, meu amado. Sabe por quê? Porque é isso que nós precisamos ver. Nós estamos precisando ver os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, voltar o nosso coração para Deus e dizer: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito de volta a presença desse Deus. Não dá para se conformar com este mundo. O Senhor falou: lute, ore pela sua casa, ore para que eles se convertam, ore para que eles abandonem os seus maus caminhos, ore para que eles olhem do lugar que eles estão saindo e que nunca mais eles cometam os mesmos erros. Ore para que eles renovem a aliança. Irmãos, quebrar aliança com Deus, a aliança de Deus, ela é imutável, ela nunca sai do lugar. Somos nós que nos afastamos de Deus. Acho que cada um de nós precisa, todos os dias, voltar para esta verdade, para a grandeza desta verdade, de um Deus que tem uma aliança para conosco que é eterna. Eu olho para essas crianças que nascem na nossa igreja, esses bebezinhos, né? Os que já estão maiorzinhos, os adolescentes. Nós tivemos uma reunião aqui com a dança, e eu estava falando sobre isso. Eu olho para eles e eu vejo que eles são o fruto das bênçãos que Deus derramou nas nossas vidas. Nós não podemos desistir disso. Nós não podemos desistir dessa instituição chamada família. Eu poderia vir aqui hoje pregar um monte de promessa, pregar um monte de coisa para você, mas o que adianta se o de mais precioso que você tem é a sua família não estiver da forma que Deus deseja que esteja? É uma chamada para renovar a aliança, para voltar ao compromisso para com Deus. Renovar a aliança é compromisso. Quarta-feira Deus trouxe a palavra aqui: compromisso. Hoje Deus está falando novamente: compromisso. É voltar ao compromisso para com Deus, é analisar o nosso coração todos os dias e chegar diante de Deus e pleitear e guerrear para ver os nossos filhos, para ver a nossa casa, para ver a nossa família abençoada. Eu só estou trazendo essa palavra hoje, que não é a minha forma de pregar de domingo, porque Deus está com o coração voltado para abençoar as famílias. Ele quer proteger as famílias. Ele quer abençoar as famílias. Existem leis naturais que regem a terra aí, que é lua, né? Sol, estrelas, dia e noite. E essas coisas todas não mudam de lugar. E o Senhor disse que a promessa que Ele tem na nossa vida é da mesma forma. Elas não mudarão de lugar. E o Senhor tem um desejo. E o desejo de coração de Deus nesse texto para o povo de Israel naquele momento é o mesmo desejo que Ele tem para a nossa vida hoje. Edificar. Reedificar. E Ele disse: e nunca mais cairão. Feche teus olhos só um pouquinho. Eu não quero que ninguém olhe para ninguém aqui. E você também pode ser discreto, porque eu sei que esse ato profético aqui hoje é necessário para que uma ação espiritual comece a acontecer na nossa vida. Essa não é a minha pregação de domingo. Vocês me conhecem muito bem. Sabe que eu gosto de pregar textos fortes. Eu gosto de trazer impactos da palavra. Mas eu só vim aqui hoje para trazer essa palavra sobre família, antes que seja tarde demais. E para Deus, meu amado, vale muito uma vida. E o Senhor hoje de manhã aqui falou, hoje cedo, que tem muita gente aí pensando que vai deitar numa cama, e o Senhor disse: essa cama não tem colchão, quando você deitar nela é um buraco para você cair.
E dali já o Espírito Santo já começou a falar comigo sobre família. Talvez tenham muitas pessoas aqui hoje que estejam à beira do abismo. Muitas pessoas aqui que estejam à beira de um caminho de perdição. Talvez tenham pessoas aqui hoje que estão vendo pessoas que amam na beira desse caminho, do afastamento de Deus, do poder desse Deus, do amor desse Deus. Pessoas que você ama, que eu amo. E que o amor de Deus hoje está aqui, para que espiritualmente Ele resgate a vida daqueles que nós amamos. Não abra os teus olhos. Eu vou perguntar: quantas famílias aqui choram como Raquel? Quantas famílias, quantas mães, quantos pais, quantos que não estão aqui com o seu coração pelo seu pai? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Levante a mão discretamente. Quantos aqui choram pelo filho, pela filha, pelos seus filhos? Levante discretamente sua mão. Não abaixa não, fique de olho fechado e não abaixe. A filha que você ama tanto e que você se preocupa tanto. Quantos aqui não choram pelo pai e pela mãe? Levante a tua mão. Quantos aqui não choram pelo marido e pela esposa? Levanta a mão. Quantos aqui não têm clamado perante Deus para que a sua casa se converta a Deus? Levante a sua mão. Eu não sei qual é o seu motivo. Não sei qual é a sua razão. Mas uma coisa eu tenho certeza. O desejo do coração de Deus é edificar, ou seja, construir. O desejo do coração de Deus é edificar, ou seja, é reconstruir. O desejo do coração de Deus se limita nas suas últimas palavras. E aquilo que Ele fizer de novo, e aquilo que Ele fizer, e a obra que Ele realizar, de forma alguma, nunca mais será destruída. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, meu amado, porque quando Deus começar a fazer a obra na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida de quem você ama, na forma que você tem pedido, de como você tem orado, Deus está mandando dizer: eu te dou a minha palavra, a minha garantia, que aquilo que um dia o teu inimigo destruiu, quebrou, dividiu, separou, nunca mais será destruído. Talvez para você não signifique nada, mas tem muita gente aqui que precisa ouvir uma palavra profética para não desistir dos seus sonhos, para não desistir do projeto do seu coração, de ver a sua casa abençoada. Tem uma aliança de Deus para conosco. O Senhor disse assim: vai chegar um momento nesse texto que ninguém vai mais precisar ensinar ninguém. Talvez hoje você precise ficar dando exemplo, repetindo, mostrando, né? Com tanto esforço para que eles vejam Deus na sua vida. O Senhor falou: não se preocupe, eu vou fazer uma obra tal que vai chegar uma hora que tudo aquilo que eu falei vai estar no coração e na mente deles. Amém? Essa é a nossa garantia. Uma certeza de que Deus quer cuidar da família. Eu vou voltar nas minhas primeiras palavras. O amor humano, ele é físico e ele vai embora. Mas o amor que é Deus, este sustenta qualquer família. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E comece a levantar a sua voz pela sua casa. Levante a sua voz para aqueles que você ama. Levante a sua voz pelas suas necessidades. Esse culto hoje foi totalmente modificado por um culto de domingo à noite que eu costumo pregar de uma forma diferente, para que Deus entre na sua casa hoje, para que Ele entre na sua família hoje, através do poder dessa palavra, gerando fé no seu coração, gerando fé de que Deus deseja
reconstruir. Ore, suplique, clame. Coloque as pessoas que você ama na presença de Deus agora. Ele disse, ore para que eles se convertam. Ore para que eles se arrependam dos seus maus caminhos. Ore para que eles nunca mais olhem para o passado. Ore para que eles nunca mais cometam os mesmos erros que eles já cometeram. Ore para que eu possa libertar desta prisão. Deixa Deus entrar na sua casa, sustentar a sua família, sustentar no seu poder e no poder do seu amor. Amanhã, quando você comemorar, celebrar a oportunidade de você ter um companheiro do seu lado, que seja para que você entenda que isso não é só para esse dia, mas é para você e para todas as gerações que vierem após você. O que você está conquistando aqui hoje é para o seu filho, para os filhos dos seus filhos, para que Deus cumpra a palavra dele na nossa vida. Aleluia. Continue orando. Continue orando. É para isso a campanha, para ver famílias libertas, para ver mães pararem de chorar, porque Deus ouviu a voz de choro, e Ele disse, pare de se queixar, pare de reclamar e comecem a orar, e confiar mais. Tem futuro. As bases da família. Não chore mais. Tem futuro. Modelo de Deus. Tem futuro. Tantos filhos choram. Não deixe o inimigo te enganar. A separação. Não deixe mais o inimigo te enganar. Não deixe mais. Oh Deus, sim, traga o que for, consola o que ficou. Se o Senhor tivesse entrado antes, coração, se esse amor maravilhoso que chora, Tu és o Deus da família. Este é um amor que vai sustentar as nossas vidas. Não desista do teu lar. Não desista nunca, mãe. Não desista do teu marido. Não desista do teu filho. Não desista das pessoas que moram com você. Não desista dos seus sonhos. Não desista. A casa será bendita. Você não precisa de outra mulher. Você não precisa de outro marido. Você precisa do amor, do verdadeiro amor, que é Deus. Seja o herói. Se você perdeu, tenha certeza de uma coisa: Deus tem o melhor para você. Aleluia. Esse é o amor que Deus vai colocar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Creia no Deus da família. Deus se importa com a família. As pessoas esquecem disso. Deus se importa com a família. Aleluia. 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 Oh Deus, traga o que for. Nós oramos por eles, ó Deus. Consola o que Nós oramos por aqueles que nós amamos, ó Deus. Cura o coração Maravilhoso Deus. do filho que chora. Tu és o Deus da família. Não deixe o inimigo prevalecer, Senhor. Não deixe ele destruir as casas. Não deixe ele dividir. Não desista do teu lar. Mãe, o amor te faz edificar. Nós amamos. A tua casa liberta o oprimido. será bendita. Liberta aquele que está confuso. Liberta aquele que está dividido. Liberta aquele que tem outros pensamentos, ó Deus. Une os corações. Converte os nossos corações uns aos outros. Converte, nós seremos convertidos. Converte-nos, ó Deus. Com fé que se Oh, maravilhoso constrói. Deus.
Liberta aqueles que estão A perdidos e tua desviados, casa será bendita. Que haja paz, no Deus que haja da harmonia, família. que haja respeito, que haja honestidade, que haja sinceridade, que haja conversão de corações uns aos outros, que haja fidelidade, Senhor. Fidelidade, Senhor. Fidelidade. Nos abençoa, Senhor, como seu povo. Oh Deus, Que o verdadeiro amor traga o que for, reine em nossos corações. consola o que O seu amor. ficou, Voltar a sonhar os seus cura o sonhos. coração Ter alegria no do nosso filho Senhor. que chora. Parar de murmurar, de reclamar e de chorar e confiar em Tu és Ti. o Deus da Orar pela nossa família. casa. Renovar a nossa aliança. Crer nas Tuas promessas, ó Deus. É o que nós queremos hoje. Mãe, não Sim, desista do teu Nós não vamos lar. desistir de viver o melhor, de viver o melhor O um para o amor te outro. faz Nós queremos viver o melhor. edificar. Nós queremos. A tua casa será bendita. Nós abençoamos as famílias, os que estão presentes, os que não vieram esta noite. Seja o Oh, Deus. herói. Sim, ouve a nossa oração hoje, Vai, com fé que se constrói. declare. A minha tua casa será abençoada. será bendita. Geração em geração. Creia E que o Senhor no Deus construir, da e família. aquilo que o Senhor reconstruir jamais será destruído. Reconstrói. Ainda que o amor humano acabe, se o seu amor estiver presente, ele não acabará, ele nunca falhará, porque o seu amor é eterno. Aleluia. Comece a aplaudir a Deus pela sua família. Comece a aplaudir a Deus. Deixa um som tocando aí no fundo. Pode deixar o som tocando. Pode deixar. Aplaude mais, aplaude mais, aplaude mais. Porque nós viemos aqui hoje para envergonhar o inimigo que mandou você desistir, que mandou você se afastar, que mandou você desanimar, que falou para você que acabou. Nós viemos aqui para envergonhar o nosso adversário e declarar que não é o fim, mas é o início de uma nova vida, os sonhos que Deus tem sonhado para nós. Saia daqui hoje com uma certeza: Deus quer abençoar a sua família, quer proteger a sua casa, Ele quer cuidar daqueles que Ele ama. Não é o fim de nada, mas é o começo de um novo tempo. Leva-nos em paz, Senhor, livra-nos do mal, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça sempre, que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a nossa adoração. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não desiste, porque Ele não desistiu. O Senhor mandou dizer: não desiste, porque Ele não desistiu. Aleluia. Vá em paz.